E a gente volta a falar agora da guerra no Oriente Médio. O gabinete do primeiro-ministro de Israel anunciou ter recebido do Hamas uma nova lista com os nomes de reféns que serão soltos neste domingo. Até agora, o número total de pessoas que serão libertadas pelo grupo terrorista não foi informado. Israel afirmou que está analisando a lista e os familiares dos reféns também estão recebendo comunicados do governo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, mais uma vez com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, professor, pela presença. Bom domingo. Bom dia. Bom dia. O que é que explica, professor, essa interrupção que tivemos ontem, algumas horas ali de suspense sobre se seria mantido ou não o acordo? Para quem não acompanhou o noticiário ao longo do dia de ontem, havia promessa desde o começo da manhã, a gente estava falando aqui no Jornal da Manhã de que haveria a libertação de reféns, mas em determinado momento do dia a entrega foi suspensa. Houve o anúncio por parte do Hamas de que não liberaria os reféns porque Israel não cumpriu o combinado em relação à ajuda humanitária, que o volume de ajuda entregue à faixa de Gaza foi menor do que o que havia sido acertado. Com isso, ficou paralisada o processo de entrega, ficou paralisado. E aí, depois, horas depois, é que foi confirmada a entrega dos reféns. Em que contexto a gente deve interpretar essa paralisação? O que é que pode ter significado essas horas de suspensão do acordo, professor? Bom, primeiramente, a gente tem que reforçar o absurdo que é essa situação. O Hamas não poderia ter sequestrado civis, não poderia, aliás, ter sequestrado nenhum tipo de pessoa. É um crime internacional. Há uma previsão nas convenções de Genebra, nos tratados internacionais, a respeito daquilo que pode ou não acontecer ou que é autorizado às partes numa indesejável guerra. Essa modalidade, ou seja, manter reféns, não está previsto. É um absurdo total que esse tipo de negociação tenha que ocorrer, né? O Hamas já teria que ter libertado todos eles incondicionalmente. Mas a partir do momento que decidiu-se que não teria opção a não ser propriamente uma negociação, essa negociação também se torna difícil, né? Porque você tem fatores que... O exército de Israel levou... executados nesse tipo de contexto. A ajuda humanitária foi prevista, foi autorizada, foi combinada, mas o fluxo também depende de verificação de caminhões, depende de análise daquilo que efetivamente está sendo entregue para não rearmar o Hamas, para não apoiar futuras incursões, futuros atos. Então tem esse lado complexo, não é? Mas propriamente o Hamas não é um interlocutor confiável, por dois motivos. Primeiro, porque ele não tem uma liderança consolidada, ele não tem uma liderança com a qual possa se fazer uma negociação em nome de todo o grupo, de forma tranquila. Você conversa com lideranças difusas, o Israel também cuidou de desmantelar boa parte delas nessas últimas incursões, e são pessoas que têm características que não permitem uma negociação confiável. Então, eles ficam relutando nessas entregas, como a gente bem sabe, e tentando barganhar ainda mais, né? Aí, neste caso em específico, indo direto à tua pergunta, depois de contextualizar um pouco o que está acontecendo por lá, o ponto é que os acertos, eles são feitos com quem não tem confiabilidade, são feitos com pessoas que não podem responder pelo grupo todo e que, ao tomar esse tipo de decisão, também tomam sempre querendo barganhar um pouco mais. Essa questão do fluxo humanitário tinha sido combinado, a quantidade de itens, a quantidade de caminhões que iam ser autorizados, e no último momento eles pediram ainda mais. Foi isso que acabou atrapalhando essa última negociação. Professor, e essa pausa no combate, uma dúvida mesmo com Israel, o senhor acredita que permite que o Hamas se reorganize, novas estratégias, até mesmo para um novo ataque, uma nova fase dessa guerra? Bom, esse ponto é importante, porque a reorganização deles, sim, né? Um dos fatores que fazia o Israel relutar em ter uma pausa nesse conflito, um armistício, né? Não era somente por conta da negociação envolvendo os reféns, né? Você poderia ter outros motivos para levar esse tipo de cessar-fogo, como, por exemplo, só para entrar ajuda humanitária, ou para permitir com que os
civis pudessem se deslocar para regiões mais seguras dentro do território. Tudo isso é muito comum em conflitos internacionais, mas o ponto que você levantou é importantíssimo. Isso também permite com que haja uma reorganização, porque enquanto você está em combate, né, as atenções todas, os esforços se voltam para defender o território, porque por conta do tipo de conflito, o Hamas está propriamente se defendendo. Mas tem um lado ruim disso, que é se organizar. Agora, há um outro fator também, que poderia ser um risco, mas nesse caso não é mais, que seria, ao ter o cessar-fogo, que pudesse ingressar armamentos, equipamentos militares para reforçar as linhas de frente aí do Hamas. Isso não vai acontecer, porque a partir deste momento, o Israel já controla totalmente o território, né? Ele acabou facilitando, de uns tempos para trás, a movimentação no território, até para aliviar as tensões, mas foi a partir dali que vieram os armamentos, principalmente, aí é uma acusação, com apoio do Irã. Neste caso específico, a gente tem um fator complicador, que é a reorganização deles, mas pelo menos não tem o outro, que seria propriamente receber armas, receber munições, receber apoio militar. Mas eu não acredito que, no momento, haveria algum tipo de reorganização para novos ataques. Eu acredito que essa reorganização é para se defender melhor. E como Israel já conseguiu vitórias importantes, vitórias militares importantes, aí nas últimas semanas, e já domina completamente o território, esse tipo de risco ele é diminuído. Professor, quem vai lhe fazer a próxima pergunta é o Roberto Mota. Professor, bom dia. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para fazer uma pergunta difícil, para a qual ainda não consegui esclarecimento. A pergunta é: o senhor acha que o Hamas foi surpreendido pela reação de Israel, pelo alcance e pela determinação da relação de Israel? Ou o senhor acha que o Hamas, ao contrário, contava com isso e está feliz com a situação atual, porque voltou ao centro das notícias, voltou ao palco internacional? Bom dia, Mota. Ótima pergunta. O Hamas ele fez esse ataque com diversos objetivos. Um é o que você mencionou, é voltar à cena internacional, colocar novamente as questões que envolvem os palestinos à mesa de uma forma equivocada, já deixar claro aqui. Não acredito que essa é a forma como devam se apresentar as legítimas reivindicações dos palestinos em ter um território. Não é este o encaminhamento, mas de qualquer forma serviu também para isso. É um debate, novamente um debate sobre como resolver a questão aí dos dois estados, Israel e Palestina, mas eles se destacaram, entrar no cenário serviu. Mas existem outros objetivos. Israel ele já estava num processo de pacificação, de diálogo com vizinhos que eram arqui-inimigos no passado, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é a grande potência regional ali. Você tem a Arábia Saudita, você tem Irã e Israel. São as três potências regionais, né? A Arábia Saudita, propriamente aquela com quem Israel já estava falando, as tensões estavam diminuindo. A Arábia Saudita também quer uma nova agenda de progresso no futuro, onde o petróleo vai diminuir a sua importância. Então, esse diálogo foi desarmado com esse ataque do Hamas. Então, esse também era um dos objetivos. E o outro é tirar o sossego propriamente de Israel, né? Mostrar que esses grupos eles têm poder ofensivo, eles continuam em cena e não há uma relação de paz com eles, a não ser que pautas das suas reivindicações comecem a ser atendidas, né? Então, foi com esses objetivos que propriamente o Hamas fez o ataque. Mas em relação a outro ponto da tua pergunta, sim, o Hamas não esperava um ataque, um poder ofensivo tão grande por parte de Israel, mesmo se sabendo que Israel é uma potência militar, e nem é regional, é uma potência militar mundial. Mas possui equipamentos em quantidade e em sofisticação que rivalizam com grandes potências, países muito maiores do que propriamente é Israel. Então, isso já se sabia.
mas Israel está sendo muito eficiente nos ataques. O Hamas se preparou aquartelando-se dentro de Gaza, esperando que a ofensiva israelense eliminaria os grandes alvos, mas muito mais do que isso tem sido feito. As notícias que a gente recebeu e que surpreendeu a todos, principalmente o Hamas, foi que as suas lideranças ou estão sendo capturadas por Israel ou estão sendo vitimadas em combate, acabam morrendo aí durante esse processo. Outro fator importante, e é sempre muito complexo, é que Israel tem conseguido desmantelar vários daqueles túneis que o Hamas utilizava para incursões dentro do território israelense. Então, a eficiência, a eficácia nessa resposta de Israel tem sim surpreendido o Hamas, mesmo se sabendo, conforme eu mencionei, da grande capacidade que tem aquele país. E diante disso, professor, dessa operação bem-sucedida de Israel, dos êxitos que as forças de defesa têm tido nessa incursão na faixa de Gaza, dá para imaginar uma outra solução para os reféns que não apenas a negociação? Ou seja, é possível que as tropas de Israel consigam chegar até os locais onde estão esses cativeiros? Afinal de contas, Israel tem anunciado dia a dia avanços importantes, né? Explodindo túneis, destruindo a rede subterrânea do Hamas, neutralizando lideranças, como o senhor falou. Então, tem um avanço de Israel. É possível que em um determinado momento as tropas consigam libertar os reféns pela via militar, não apenas dependendo de negociações como essa que está em andamento? Também é excelente ponto, né? Uma questão que tem que ter foco aqui, o que fazer com os reféns, né? Como a gente mencionou, infelizmente, grande parte do debate internacional tem sido em relação aos palestinos, aos civis. Óbvio que eles têm que ser protegidos, óbvio que é um ponto importante, mas acabaram deixando um pouco em segundo plano a questão dos reféns, né, que para mim são as maiores vítimas até agora deste conflito. Imagina só, né, uma incursão dentro do Brasil, por exemplo, entra dentro das nossas casas, captura crianças, captura nossos familiares ou a nós mesmos, leva para um outro território e fica negociando, né, com esse tipo de situação, vitimando essas pessoas, prejudicando, inclusive psicologicamente, a todos. É um absurdo de tal tamanho que a gente sempre tem que lembrar. Agora, o que acontece? Por que eu acredito que realmente Israel, voltando um pouquinho ao ponto do Mota, encaixando na tua pergunta, por que eu acho que Israel tem certo conforto com o sucesso das operações? Tem, porque senão não estaria negociando a libertação de reféns. Tradicionalmente, inclusive não só em relação a Israel, não é recomendável negociar com sequestradores, porque senão você estimula essa prática. E é sempre difícil, porque às vezes não negociando, os reféns acabam sendo mortos. É uma equação sempre muito complexa, mas não é recomendável. Israel decidiu também negociar porque entende que tem domínio da situação, pelo menos em termos militares. Agora, o ponto é que, pegando aí mais no cerne da sua questão, essas incursões militares, elas são eficazes para alvos militares, porque se está em combate, há uma identificação não só por serviço secreto, mas a partir do momento que você está no território, há uma visualização propriamente dos alvos militares, né, como tem sido mencionado aqui nesse sucesso todo. Mas é muito difícil você conseguir visualizar os sequestrados, né? Eles são mantidos aquartelados, escondidos. Gaza é um grande emaranhado de construções, é uma faixa territorial muito pequena, equivalente a alguns bairros aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, aquela faixa territorial toda, moram cerca de 2.400.000 pessoas, com muitas edificações, é um grande emaranhado. Então, a partir do momento que você tem esse cenário, é muito complexo que com incursões militares, que têm os alvos, né, de combate como suas questões preferenciais, você também consiga identificar onde estão reféns. Eu acredito que vão conseguir algum sucesso em relação a isso, mas em termos amplos, né, em termos de você ter uma grande dimensão, ou de você conseguir em grande volume libertação de sequestrados, eu acredito que não há muito sucesso em operações militares desse gênero, infelizmente. Perfeito. Aí a análise do professor Manuel Furriela,
professor de Relações Internacionais, sempre com a gente aqui na programação da Jovem Pan. É sempre muito bom ouvi-lo, professor, sempre muito esclarecedora, de fato, a conversa, sempre trazendo informações importantes, pontos de vista relevantes aqui para o debate. Obrigado, viu, professor, pela presença nesse comecinho de domingo. Bom final de semana por aí. Ótimo dia. Bom final de semana para vocês também.